Boa noite, pessoal. Vou começar a aula, né? Não tem ninguém presente aqui, mas vou começar para deixar de forma registrada, né, a aula e disponível a vocês na plataforma YouTube, né? Então, de antemão, né, como eu disse, sei que não tem ninguém presente na sala, mas vamos iniciar a aula para não perder tempo e não se prejudicar conforme o conteúdo, certo? A aula está sendo gravada já e vamos prosseguir a nossa matéria, bem? Até então já vimos introdução sobre automação, né? Já vimos os principais componentes que tem que formar um processo, que é um controlador, né? Sensores, né? Indicadores, né? Toda a parte que denomina, né? Que faz parte para o processo da automação, processo de controle da automação, né? Então já vimos isso, nós falamos um pouco sobre sinais, né? Mostrei a vocês a linguagem binária, né? A gente tem muitos exemplos, certo? Mostramos muitos exemplos, não foi? Vemos, né? Mostrei a vocês de linguagem decimal, né? Para binária, né? Como é que faz, né? Quando o número é inteiro, né? Dividimos, né? Na base 2 por 2 e quando é fracionário, né? Aquela parte, vamos multiplicar, né? Por também a base 2 até achar uma sucessão de zeros, como a gente fez bastante, né? Para demonstrar como a máquina entende aquela linguagem binária, né? Aqueles dígitos 0 ou 1, certo? Como também informado na aula, né, eu disse que queria hoje mostrar a vocês a parte mais prática de programação, né? Mas infelizmente hoje não vai dar, devido ao tempo. Espero que segunda-feira a gente consiga, certo? E na quinta-feira nós aplicaremos nossa prova, certo? Vou tentar executar a prova da maneira mais hábil para a gente, né? Vou pensar como é que vai ser, se vai ser um trabalho ou se aplica a prova, ok? Então vamos dar sequência, vamos dar início, né, a nossa disciplina, certo? A gente vai entender um pouco sobre software, certo? Que basicamente é o software, que na primeira aula eu já mostrei a vocês, né? Eu exemplifiquei até com a imagem com o quadro, né? Exemplo prático, aquele quadro todo da automação, com todos aqueles disjuntores, barreiras, né? Fontes, 24 volts, o CLP, né? Eu disse que para rodar todo aquele conjunto, a gente por trás disso, né? Nós teríamos um software, né? Algo, a mente, o software é, como eu posso dizer, é o QI, né? É o que vai ficar sobre, né, todo o meu conjunto, é o que vai, né, exercer a linguagem, né? Eu disse que nossas programações, né, são executadas através do software, certo? Para a gente entender, né, ó, eu trouxe essa imagem, deixa eu botar o ponteiro, né? Eu trouxe essa imagem para vocês, né? Uma pirâmide, em hierarquia, certo? Como se comporta. Primeiro aqui tem uma das partes principais, que é o hardware, né? Nada mais é que nosso sistema, nossa memória, né? Parte de memória, né? Através disso, vamos, ó, sistemas básicos. O que seriam os sistemas básicos? Né? É a primeira categoria, ó, formada por programas, né? Programas que servem principalmente para comandar certos detalhes do hardware, né? Não conhecidos pela maioria dos usuários, né? Então não são tão usuais, né, conhecer esses sistemas, certo? São os sistemas que basicamente ficam embutidos, né? Não são visuais, né? Não são usuais ao nosso, né, operação, né? É mais quem trabalha dessa parte de TI, certo? Que é mais usual para trabalhar com esses sistemas básicos, né? Faz parte dessa categoria, por exemplo, o programa que inicia a operação do computador, né? Estabelecendo o modo inicial de funcionamento dos chips programáveis
quando se liga a máquina. Então, como eu disse, né, os sistemas básicos, o sistema que fica, né, internamente dentro da máquina, né, que não é aquele habitual, aquele sistema que a gente está manuseando, certo? É mais relacionado ao básico, ao que vai fazer ligar a máquina, né? Vai fazer dar agilidade ao processo. Os sistemas básicos encontram-se em memórias que não se perdem quando se desliga a máquina, né? Então, do mesmo jeito, a gente falou, né? Sistemas básicos, vamos ver os operacionais, certo? Esta segunda categoria de software, certo, possibilita ao usuário o uso mínimo da máquina, né? São programas denominados sistemas operacionais, certo? Opa, boa noite, Anderson. Eu comecei a aula, certo, para não perder tempo, mas gravei desde o início, certo? Para que você não se prejudique. Já tinha começado a aula, mas recapitulando, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o primeiro slide, certo? Estou explicando um pouco sobre o software, né? Que o software nada mais é que temos todo o nosso sistema de automação, que eu mostrei até nas últimas aulas, aquele painel de automação, mas a gente tem que ter uma cabeça, né? Aquela parte central que vai rodar todo aquele sistema, né? A gente vai ver que é através dos softwares, certo? A linha dos softwares segue essa hierarquia, né? Temos os hardwares, certo? Nada mais é que nossa memória, né? Parte de memória, certo? Aí seguindo, ó, temos sistemas básicos, certo? Os sistemas básicos são sistemas que não são usuais a gente, né? Porém, tem esse nome básico, a gente confunde que pensa que é o sistema que a gente mexe no dia a dia. Mas sistema básico, certo? É o sistema básico da máquina, certo? O que vai ligar ela, certo? O que vai desligar, o que vai comandar o processo da máquina. Quando eu falo máquina, um computador, por exemplo, certo? Mas não é o sistema usual ao qual vamos estar direcionados, ligados, mexendo ao dia a dia, certo? Seguinte, temos os sistemas operacionais, certo? Esta é a segunda categoria de software, certo? Que possibilita ao usuário o uso mínimo da máquina. São programas denominados sistemas operacionais, pois permite operar a máquina e ainda que em nível básico, né? Encontra-se em disco, né, para ser executado, certo? E os sistemas operacionais devem ser copiados do disco para a memória, né? Você vai deixar esse sistema dentro da memória, para toda vez que você inicializar ele já está salvo na memória. São exemplos: o Linux, né? O mais usual, o Windows, né, que a gente usa, né? Outro, o Mac OS, né, da Apple, né? O Unix da Bell, né? O OS/2 da IBM, né? MS-DOS, sistema operacional do Microsoft, né? Basicamente a gente se depara, né, acho que a grande maioria com Windows, Linux, né? Então são sistemas operacionais, né? Seguindo, tá? Temos os aplicativos. Aí sim é a parte que nós visualizamos mais, né? Que nós, entre aspas, mexemos mais, né? O que está mais visual, mais usual, né? A nossa vivência, né? É provável, né, que o computador, certo, seja uma das máquinas, né, mais versáteis já inventadas pelo homem, certo? Se o software terminasse no sistema operacional, né, não teríamos o que ver, o computador não teria função, né? Então, basicamente, os aplicativos é para dar função, né, para determinar o que vamos fazer, certo? Mas, como vimos também, né, cabe ao sistema operacional, certo, sob o comando do usuário, trazer outros programas, certo? São estes programas que tornam o computador a máquina, né? A máquina que se chama máquina das mil e umas faces, né? O usuário, né, pede programas destinados a determinadas aplicações, né? Por isso chamados de aplicativos. Então, aplicativos são programas, né, destinados a determinada operação, né? Como na última aula, né? Eu mostrei aplicativos aqui, no final da aula eu mostrei, ó, gente, esses aqui são alguns aplicativos, certo? Pode ser chamado de software também.
ao qual vamos trabalhar para programar, né? Linguagem Laden, né? Esse aqui, programação CNC, computador numérico, controlador numérico computadorizado, né? Então eu mostrei aplicativos a vocês, né? Para aplicações, um era mais voltado a tornos, né? CNC, o outro era voltado para a área da programação em Laden, certo? Laden. Eles entram na memória, certo? Carregados pelo sistema operacional e são executados, certo? Há sistemas operacionais que admitem mais de um aplicativo por vez, certo? Quando encerrado o aplicativo, o sistema libera a memória para que novos aplicativos possam entrar, certo? Então a gente vê essa tabelazinha, certo? E se diz o uso de alguns aplicativos, certo? Temos os aplicativos utilitários, certo? Que tem como uso a organização dos dados, manutenção, identificação de programas, remoção de programas, certo? Aqueles programas antivírus, certo? E outras funções, certo? Como o Norton, o PC Tools, né? Temos programas de comunicação, né? Que são aqueles programas que têm a interação maior, que é mais usuais a gente, né? Tem como função comunicação entre as máquinas, né, ponta a ponta e por intermédios de redes e computadores. Quais exemplos, né? Seria o Explorer, né, o Google, o Mozilla, certo? Então, temos vários tipos de, de, de aplicativos, certo? Temos os editores de textos também, ó. Elaboração de textos, né? Tem como função elaborar textos, tais como as cartas, né? Programação, visual, né? Exemplo, o Word, né? Pacote Office, né? Com PowerPoint, Excel, né? Editores gráficos, ó, né? Elaboração e edição de desenhos artísticos, né? Temos o AutoCAD, que é bastante usual, né? O SolidWorks, o SketchUp, né? Muitos e muitos. Planilhas eletrônicas, o Excel, né? Mais conhecido. Bancos de dados, né? Tem a função de quê? Banco de dados. Bancos de dados, como o próprio nome já diz, armazenar, né? Um banco, o banco tem a função de guardar, né? Guardar dados, né? Armazenar e controle de informações, tais como folha de pagamento, estoques de materiais, cadastro, né? Mais famoso aí dos aplicativos, temos o database, né? O Access também. Linguagem de programação, certo? O que é uma linguagem de programação? É uma língua, né? Uma língua que a gente vai programar através de uma língua, né? Para executar uma tarefa, né? Então tem a função de elaboração de programas para computadores, né? Temos o Turbo Pascal, Turbo C, né? Temos o C++, temos o Visual Basic, certo? Temos vários aplicativos, né? Programas de auxílio ao projeto CAD, né? O que a gente vai mais se deter aqui, certo? Olha, tem a função de confecção de desenhos, projetos em diversas áreas mecânicas, certo? Civil, elétrica, né? Diversas áreas. Exemplo, AutoCAD, né? Temos o SolidWorks, tem o que eu mostrei, SSMC, né? São todos programas CAD, certo? Do mesmo jeito que a gente tem um CAD, a gente também tem que é o CAM, temos o CAM. Né? O CAD é o programa de auxílio ao projeto e temos o CAM, programa de auxílio à manufatura. O que é isso? Nós temos, certo? Eu vou falar mais na frente, mas vou falar agora de maneira bem resumida. Quando chegar lá na frente eu explico mais. Temos o CAD, por exemplo, eu faço um desenho, né? Eu faço um desenho e boto aquela minha máquina CNC, certo? Para fazer esse meu desenho que eu fiz aqui no computador. Se eu pegar só o desenho e jogar para a máquina não vai entender. Por isso que temos o CAM, Programa de Auxílio à Manufatura. Né? O que é que ele vai pegar? O CAM vai pegar, fazer uma leitura desse desenho, vai transformar para a linguagem e jogar para a minha máquina CNC para executar, né, minha tarefa. Né? Exemplo, temos o MasterCAM, SmartCAM, né?
Temos vários tipos, certo? Agora a parte de CAD e CAM, né? Que seria CAD e CAM, certo? CAD, né, seria a parte de projeto assistido por computador, certo? E a parte de CAM seria a fabricação assistida por computador. Justamente isso que eu falei, né, no último slide. Então, eu tenho a parte do meu projeto e eu tenho a parte da minha fabricação, né? Então, como é que seria, né? Em um projeto auxiliado por computador, certo? Empregam-se sistemas computacionais, né, na criação. Então, sistemas computacionais, que a gente vai ver, muitos vezes programas, né, de aplicativos de desenho, como a gente postou, AutoCAD, certo? E vários outros, certo? Então, tem como a função empregar sistemas computacionais na criação, modificação, certo? Análise e otimização do projeto, né? Um sistema computacional consta de hardware, né, que é todos os nossos equipamentos, e o software, que é os programas. Então a gente volta lá para aquela tabela. Hardware, toda a parte de memória dos meus equipamentos, né, tem que possuir esses sistemas básicos, operacionais e nossos aplicativos, ao que se destina a nossa operação, né. Um equipamento de CAD consta de um computador, né, um ou mais terminais gráficos, teclados. Perdão, só um momento. Só um momento. Certo? Então, parte desse princípio, né, de um computador, né, que possui componentes gráficos, teclados, mouse. Então, basicamente, o CAD, né, está relacionado à nossa máquina, né, nossa máquina em si, que a gente trabalha. Quando a gente parte para o CAM, né, que é a parte justamente, né, da manufatura, né, o auxílio à manufatura, como eu falei, né, vai usar os modelos e as montagens criadas, né, no software CAD. Então a gente tem aquela parte do CAD, certo? Por exemplo, se eu faço um desenho no CAD, seja ele um programa qualquer, certo? Eu tenho que passar para outro aplicativo, né, que eu vou chamar esse aplicativo CAM, né, que ele vai fazer essa linguagem desse meu desenho, né? Como seria essa linguagem? Linguagem também binária, certo? Para passar para a máquina, certo? Então, se eu faço, por exemplo, uma engrenagem, certo? Engrenagem eu quero fabricar naquele meu, né, naquela minha fresa CNC. O que é que o meu programa vai fazer? Ele vai ler os pontos, certo? Da minha engrenagem. Então, né, basicamente, vou tentar identificar, mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma engrenagem, certo? Ou melhor dizendo, eu tenho que fazer uma peça, certo? Retangular, né? Retangular, que é um retângulo, né? Perdão, figura. Então eu tenho que fazer uma peça retangular, né? Uma aplicação que eu tenho que fazer uma peça retangular, eu não vou chegar com essa peça e jogar para meu torno, né? Minha fresa, né? Seja ela qual for, o meu CNC, minha máquina CNC, eu tenho que estabelecer uma linguagem que minha máquina, né, que a gente já sabe que a linguagem é binária, né, que a minha máquina entende. Se eu chegar simplesmente e jogar um retângulo, minha máquina não faz nem ideia disso, né. Então, esse CAM, esse software CAM, ele vai fazer o que? Ele vai saber, ele vai fazer a leitura todo desse meu projeto aqui. Como seria essa leitura? Leitura seria as dimensões, né? A partir de 1.0, né? Que eu tenho 1.0 que seria minha ferramenta de corte, um exemplo. E ele saber quanto é que ele vai andar para cá, o que ele vai usinar de dimensão, né? Então, o programa CAM, ele já faz essa leitura, transforma em binário e a gente converte, né, esses valores para binário, como eu falei, transforma em binário e joga para minha máquina CNC, né? Aí sim ela vai fazer toda a leitura e vai, né, projetar, né, usinar, melhor dizendo, nossa peça, certo? O auxílio do CAD, né, podemos introduzir os sistemas CAD como ferramenta de auxílio nas 4 últimas etapas básicas de um projeto, né? Realizando tarefas nas seguintes áreas, ó.
modelamento geométrico, né? Análise de engenharia, certo? Revisão do projeto, documentação, né? Então, nos quatro, né, partes do processo, como a gente vai ver aqui, ó, ela faz parte, né? Vou botar com o meu apontador. Então, parte de modelamento, né, de síntese, que é a parte inicial, que a gente vai chegar no software e vai fazer o desenho, né? Ela faz parte. Análise da engenharia, né? Também vai fazer parte. A parte de otimização, saber se está bom, né? Parte de redução de custo, ver se aquela peça está ideal, né? Na parte de revisão do projeto, né? Se teve uma melhoria por essa análise de engenharia, né? Então a gente tem que revisar o projeto, tem que avaliar, né? Tem que estabelecer essas medidas, né? A parte de documentação, basicamente, né? Essa parte de apresentação, é você apresentar o seu projeto, certo? O projetista constrói o objeto com três tipos de comandos básicos, certo? Comandos de geração de entidades primitivas, né? E o que seria essas entidades primitivas? Seria no AutoCAD, você chegar, não sei se aqui alguém já tem habilidade com AutoCAD, né? Para entender o que eu quero falar. Aquela parte de pontos, linhas, círculos, né? Você comandar seu desenho, né? Você chegar, né? Botar a caneta aqui, só um momento. Seria você chegar no projeto, né? Essa parte de entidades primitivas e desenhar seu projeto, seja ele um retângulo, né? Seja ele um círculo, certo? Então, a parte de comando inicial, certo? Temos os comandos de manipulação de entidades, né? Seria basicamente a parte de rotação dessa minha geometria, movimentação, cópia, né? Escala, né? Escala, seria a parte de escala, né? Escala seria o tamanho real da minha peça, né? Em escala, o que seria? Aqui eu tenho proporções, por exemplo, 2 para 1. Quer dizer isso, 2 para 1. Eu tenho, né? Vou dizer que esse meu retângulo, daqui tem uma escala, né? 10 de altura, né? Por 20, né? De 20 de comprimento, né? Então, ele tem uma escala de 2 para 1, né? O dobro disso, né? No desenho, certo? Quando for para a fabricação, o equipamento vai entender a escala. Né? Temos também os comandos de visualização, certo? Né? Parte de definições dos pontos de vista do projetista, certo? Você vai ver que alguns desses sistemas CAD mais sofisticados são capazes de derivar automaticamente os desenhos de fabricação, né? De um produto a partir do seu modelo sólido, né? Projetado em 3 vistas diferentes. Né? Então, basicamente, são programas que conseguem trabalhar, né? Em 3 vistas. Quando eu falo 3 vistas, é X, Y e Z, né? Os três dimensões. E eles conseguem dar forma a esse meu equipamento, certo? Consegue modelar esse meu equipamento. Tem programas, esses mais básicos, certo? Que só faz aquela vista frontal ou uma vista superior, mas de maneira em 2D, né? Só duas dimensões, ó. Em X aqui, ó, em Y. Esses novos sistemas você consegue fazer nas 3 dimensões, X, Y, D, né? Consegue modelar, consegue deixar mais visual, né? Então, basicamente seria isso, né? Programa muito bom, né? Que você trabalha, que é avançado, você consegue ter fazer um modelamento adequado, bem visual, né? Seria o Inventor, o SolidWorks, certo? São programas muito sofisticados, né? Como pode dizer. São mais comuns, né, no entanto, módulos que auxiliam o aumento de produtividade na elaboração de desenhos de fabricação, né? Contagem automática, né? Geração de áreas rachuradas, né? Construção automática de lista de peças, inserção de componentes padronizados, né? Armazenados na biblioteca, inserção de simbologias de solda, certo? Tolerância geométrica. Certo? Então a gente vai ver, né, que esses aplicativos têm a função, né, de produzir toda a nossa peça, sei lá, se eu quiser
delimitar um certo tipo de material, eu consigo lá, eu consigo dizer com aquele material, certo? Mas através, né, de nomenclaturas, de sinais, né, como rachurar um sinal, certo? Você pegar lá o meu meio retângulo, certo? E rachurar seria fazer ranhuras assim, certo? Essas ranhuras, pessoal, indica um tipo de material que é feito esse meu retângulo aqui, esse meu objeto. Então, é mais comum se trabalhar com esse tipo, tá? Voltando também agora para a parte de CAM, a gente explicou muito sobre a parte de CAD, né? Que seria a parte de modelamento de uma geometria, seria a parte mais computadorizada, né? Você fazer mais o seu projeto de maneira gráfica, né? Quando eu falo de CAM, né, seria manufatura assistida por computador, né? Acredito que muitos já entenderam. Seria a parte de ler esse meu modelamento gráfico, ver esse meu objeto gráfico, né? E fazer a tradução dele, né? Saber a linguagem dele, saber as dimensões desse meu projeto, saber passar para a máquina, né? De forma que transforme nessa linguagem binária, certo? Então, a manufatura assistida por computador, né? CAM, consiste no uso, ó, de sistemas, certo? Computacionais, certo? Só um momento que tem gente esperando aqui. Vamos lá. Então, a parte de manufatura assistida por computador consiste, né, justamente no uso de sistemas computacionais, certo? Para o planejamento, gerenciamento e controle de operações de uma fábrica, certo? O CAM pode ser classificado em duas grandes categorias, que a gente vai ver agora, certo? Primeira, seria sistemas computadorizados, certo? De controle e monitoração, e os sistemas de suporte da produção, certo? O primeiro, né, sistemas de computadorizados de controle e monitoração, né? Neste caso, o computador liga-se diretamente ao processo a ser monitorado ou controlado, né? Então, o computador vai estar ligado, né, àquela sistema de automação, né? Seria parte de um supervisório, né? Então, a sua tela do computador seria o comando geral daquele seu sistema, certo? E também temos o sistema de suporte da produção. Trata-se de uma aplicação indireta, certo? O computador é utilizado, né, como ferramenta de suporte para a atividade de produção, não havendo interface direta do computador com o processo de manufatura. Então ele está ali só como algo indireto, né? Você não utiliza, né, aquela parte CAD na sua produção, né? Já o primeiro, você pode monitorar, né? Você tem um controle sobre a minha operação, né? O que quer dizer isso? Eu estou fabricando, certo componente de geometria, né? Estou passando para o meu torno lá e eu posso, né, remotamente, através do computador, cessar a operação, né, dar um novo comando, aumentar meu comprimento ou mudar até mesmo de peça. Então eu tenho esse controle, né? Tem uma monitoração constante, né? A gente vai ver, ó. Alguns exemplos do CAM, né, como suporte de manufatura, são programação CNC de peças por software, certo? Então, é a função mais básica, por isso que eu me referi tanto, certo? Planejamento e programação da produção, né? Planejamento de necessidade de material, né? E controle de chão de fábrica, né? Basicamente a gente vai ver mais essa parte de CAM ligada à programação de CNC, certo? Então, a gente vai ver um pouco das vantagens de cada CAM, né? A gente vai ver, né, quais essas vantagens, certo? As ferramentas do CAD apresentam muitas vantagens, né? E as principais são maior produtividade, né, do projeto. Então, imagina lá um torno que trabalha sozinho, você chega, dá para você projetar, desenhar, fazer um modelamento em 5, 10 minutos, né? E o torno vai lá, né? Sozinho, vai ler o programa, vai ler e vai fazer. Diferente de uma coisa mais manual, certo? Pode ser que você até faça de maneira rápida, manual, mas você vai ter um desgaste excessivo ao longo do dia, certo? Você não vai conseguir produzir sem parar, né? Diferente de uma máquina, né? Simplesmente você vai ter uma maior produtividade por isso. Vai chegar, jogou aquele comando lá e vai deixar a máquina operando, né? E ela não para, certo?
Então você vai ter uma maior produtividade, certo? Indica melhor utilização dos recursos existentes, certo? E alguns projetistas em CAD podem produzir 10 vezes mais do que projetistas convencionais, certo? Se a gente está trabalhando com máquina, né? A gente está trabalhando diretamente com a máquina, a gente tem o que? Menos erros, né? Que você não tem a mão humana, de certa forma, ali inserida, e a gente sabe que parte humana tem um cansaço, tem a desatenção, né? Tem esforço, né? Então prejudica às vezes o processo. Então a gente tem menor possibilidade de erros de projeto. Então o que seria isso? Seria trabalhando com máquinas, né? Algo constante, né? Algo repetitivo para elas, né? Ela consegue executar as funções. Né? Os sistemas CADs, né, interativos, evitam erros de projeto, né? Desenho ou mesmo documentação escrita. Nesse sentido, as ferramentas de revisão de projetos são importantes. Precisão nos cálculos de projeto, né? Você tem uma maior precisão, certo? Devido a essa máquina conseguir calcular toda a parte desse projeto, né? Padronização de procedimentos e desenho, né? Então, voltando ao tópico anterior, essa parte de precisão vai justamente fazer uma padronização. Então você vai ter peças mais padronizadas por causa de uma precisão, né? À medida que você trabalha com, né, voltando para a mão humana, né, para a mão de obra, né, humana, você vai fazer essa peça, né? Mas você sabe que essa vai ser diferente dessa, porque você não tem a mesma precisão naquele torno, por exemplo, operando. Você sabe que não vai ser igual. Quando você passa por uma máquina, a máquina vai ter aquela padronização, ela vai fazer tudo, né, na maneira interativa dela, na maneira correta, na maneira mais precisa. Você vai ter uma diferença, né, dessa peça para essa peça, certo? Vai ser algo constante, né? Quando a gente trabalha com CNC, certo? Assegura também que um trabalho pronto, né, possa ser alterado sem que destrua as versões anteriores, ó, e sem ter que refazer todos os traçados. Né? Então, essa vantagem vai ser assegurada, né, pelo fato que o projeto está digitalizado na memória do computador. Né? Então, você tem aquele projeto lá, por exemplo, eu fiz, perdão, estão falando aqui, não está ouvindo o áudio, Francisco Josiel? Alguém está escutando aí? Que possa dizer, está escutando o áudio bem ou não? Ou é só Francisco Josiel? Hein, pessoal? Alguém pode dar um oi aí? No chat, ou pode falar pelo áudio aqui. Francisco Josiel está com a mão levantada. Né? Vamos ver aqui. O áudio está aberto. E aí, pessoal, vocês estão na sala? Anderson, Deison, Júnior, Janiel, estão escutando? Hein, pessoal? Aí, Júnior falou que sim, certo? Então, Josiel, eu acredito que seja problema no seu áudio, certo? Vou mandar o chat aqui. Vou mandar Josiel, né? Vamos voltar para a gente perder tempo, tá? A gente tem a segurança de um trabalho, né, que está salvo, né? Então você, exemplo, hoje você está fazendo essas peças, certo? No dia seguinte, você não vai precisar fazer o mesmo projeto, né? Para aquela mesma peça. Você já está salvo na memória do computador, o programa já vai inicializar, né? Já vai ter o comando salvo, né? E você vai ter uma maior rapidez, certo? Então você não precisa estar fazendo várias e várias vezes o mesmo processo, certo? Porque fica salvo. Deixa eu ver se ele está falando aqui no WhatsApp. José, boa noite. Você entra na sala, certo? E tem a opção, assim que entra aparece a opção do fonezinho, aí você clica naquele fonezinho. Vamos lá, pessoal. Eu estava falando justamente com o Josiel. Queria saber como botar o áudio. Então, benefícios na manufatura, né? Os desenhos a gente vai ver, certo?
que os desenhos de uma peça gerados no CAD, né, no CAD, pode ser aproveitado no projeto, certo? Na manufatura das ferramentas ou dispositivos. Né? Então, benefícios dessa manufatura é o que? Você tem aquele desenho salvo, como eu disse. Se você precisa alterar qualquer dimensão, você não vai ter que refazer um novo projeto. Você já tem ali o seu software, certo? Você vai, né, aumentar aquela peça, diminuir, fazer outro traçado, né, o que você queira, aproveitando aquela peça, certo? Qualidade das cópias, certo? Então, essa parte de qualidade está relacionada à precisão, padronização, né? Também a maior produtividade, certo? Então, está relacionado a tudo isso. Vai ter que produzir mais, né? Com menos erros, né? Com a precisão. Se tem menos erros, uma precisão maior, né? Então, as cópias têm sempre a mesma qualidade do original, certo? Vamos lá. A gente falou, né, já entendeu um pouco sobre software, hardware, sobre o que é CAD e CAM, né, que eu queria muito que vocês focassem nessa parte de CAD e CAM, certo? Automação também é muito focado nessa parte de CAD e CAM e de processo, a parte de processo é justamente essa parte industrial, que a gente todo um processo montado, tem nossa rede de automação, né, do processo. Mas CAD e CAM também é muito essa parte de projetar, né, também está ligado muito à automação. Programação de CNC, né? A gente vai ver que CNC, certo? É essa parte de programação, né, numérica, computadorizada, né? Então a gente vai trabalhar esse numérico, né? Quer dizer que o quê? Esse numérico computacional que quer dizer que operam, né, com números, numéricos. Quais são esses números? É justamente o que a gente vem estudando ao longo da disciplina, né? Números binários. Então essa máquina opera, né, através de números binários, que é aquela conjunção de 1 ou 0. Né? Todos os sistemas baseados em computador são operados por meio de conjunto de instruções estabelecidas previamente. Essas instruções compõem um programa, né, que é adequado, né, e são postas em prática, certo? Constituindo uma programação. Certo? No caso específico de uma máquina, né, CNC, o programa é feito com frequência para usinagem, certo? Então, por isso que eu sempre me referi nessa parte de CAD e CAM, né? A parte de usinagem, a parte de projetar uma peça, né? E você, através de um projeto, né, que você vai fazer num software de desenho, você consegue usinar essa peça. Né? As instruções, né, são apresentadas ao comando da máquina na ordem em que o programador precisa delas para realizar o trabalho. Certo? O programa CNC, né, transmite à máquina a geometria da peça e as informações relativas à movimentação das ferramentas. Certo? Então, a máquina, um torno, para a gente conhecer o CNC, né, é do mesmo jeito de um torno convencional, porém ele é computadorizado, certo? Mas ele vai ter a mesma função, né, de usinar a peça, certo? Só que tudo através de um computador, vai roboticamente se mover. Né? Então você tem lá seu torno, certo? E ele vai avançar as ferramentas, né? Aproximar, certo? Trocar de ferramenta, trocar o bit, ele faz isso automaticamente, né? De acordo com a minha programação, certo? Linguagem de programação para máquina, né? CNC. Uma das linguagens mais populares e poderosas é APT, certo? Vem do inglês Automatically Programmable Tools, né? Que significa ferramentas automaticamente programadas. Certo? Então você tem aquelas ferramentas, por isso que eu disse, você consegue trocar o seu material de corte, né? sua ferramenta, você consegue fazer uma furação, né? Você consegue avançar, né? Fazer todas as operações através de uma linguagem. Né? Para saber como se dá o processo de geração, né, desses programas CNC e onde se encaixam as ferramentas CAM, precisamos analisar alguns tipos de programação, certo? Temos a manual, né? Diz aqui já em desuso, mas ainda bastantes torneiros ainda na ativa, principalmente nessa área da gente, salineira, petrolífera, certo? Você encontra muitos, né? Esse uso manual, certo? Porque é o dia a dia, né? Você também tem
aquela pessoa qualificada para operar CNC, certo? Temos a assistida por computador, que já é mais usual, certo? E a gráfica interativa, né? Para justamente parte de gráfico interativo, que é interação entre o programa do computador, né? Programa de gráfico do computador com a máquina, interatividade, né? Tá? Vejamos aí como ocorre o fluxo de informação do sistema CAN com base na programação CNC, né? Então a gente tem a identificação do programa, certo? Então vai identificar aquele programa, certo? Origem, o que é isso? Ponto de origem, ponto zero. Não sei se alguém já ouviu falar. Aqui, eu estou falando na estrutura do CNC, como tá lá como o CNC vai fazer a leitura, né? A gente sabe que é linguagem binária, mas o que é que ele vai fazer? A máquina vai fazer, né? Ele vai estabelecer o ponto de origem zero. O que é o ponto de origem? É o ponto onde, por exemplo, onde eu tenho a minha origem zero ali. Eu tenho, não sei se alguém já viu por aqui. Aqui tem um exemplo de um torno. Vou rabiscar um pouquinho para vocês entenderem. Então, eu tenho, vamos supor que eu tenho minha peça, né? Minha peça cilíndrica, certo? Aqui, ó. Minha peça cilíndrica, certo? E eu tenho que ter um ponto zero. O que é esse ponto zero? É o ponto justamente de origem, certo? Que minha ferramenta toca a máquina. Se alguém já operou um torno, né? A gente vai ver que quando opera um torno, a gente vai, encosta nosso bits, né, na peça e zera, né, o ponto. E zera tudo aqui, os meus cavalinhos, justamente para dar o ponto de origem, certo? Para a gente ter nossa referência. Do mesmo jeito, a máquina vai fazer esse ponto de origem, certo? O ponto de troca, né? Ponto de troca. Se quando a minha ferramenta chegou aqui, essa ferramenta mesmo, ou vai ser precisar outro tipo de ferramenta, quando eu digo ferramenta, minha ferramenta de corta, o bit, vai precisar fazer uma furação, né? Que esse cavalinho vai andando, fazendo uma furação, certo? Temos identificação da ferramenta, né? Seleção de parâmetros, quais vai ser meu parâmetro, minhas dimensões. Temos a operação, certo? Essa parte de operação, certo? Temos o ponto de troca, né? Se precisar trocar, ó, volta aqui para a identificação da ferramenta. Precisei trocar de ferramenta, né? Para desbastar mais, impor um bits que detém uma pressão maior, um acabamento maior. Eu vou trocar, ele volta todo o processo. Seleciona um novo parâmetro, certo? Então basicamente isso aqui a máquina vai ficar fazendo constante, certo? Né? Em relação ao fluxograma, ó, do sistema CAN, certo? Temos o desenho do CAN, o desenho do CAD, certo? Perdão. Eu vou lá na minha máquina, vou fazer esse desenho, fiz meu desenho lá. No AutoCAD, no Inventor, no SolidWorks, certo? Através disso, meu desenho vai passar por esse refino aqui, ó, né? Ele vai ter a geração dos caminhos da ferramenta, né? Como eu falei aqui no torno, ele vai ter o ponto de origem, certo? Ponto de troca, né? Ele vai seguir aquele processo. Do mesmo jeito aqui, né? Ele vai geração dos caminhos da ferramenta. Quais ferramentas que vai escolher, né? O processamento, né? O formato de linguagem CNC, usual, né? Linguagem binária, né? Programação CNC, né? Que a gente vai ver na próxima aula essa programação, mas eu já trago um exemplo aqui na frente, certo? Comunicação, certo? Até a máquina CNC, até o meu torno aqui, certo? Ele segue todo esse linguagem, né? Essa parte aqui é só para vocês entenderem qual a cabeça, tipo assim, o cérebro que a máquina faz, o processamento, né? Que é um torno, né? Convencional, torno manual, e aqui já temos um torno aí, é do tipo CNC, né? Controlador numérico computacional. A gente vai ver que os controles flexíveis, né? Quando a gente se relaciona a essas máquinas CNC, uma das vantagens do comando numérico, certo? Comando numérico computacional, em relação aos tipos anteriores de controle, é a possibilidade de mudar rapidamente a sequência de operações, né? Justamente, você tem o seu programa lá, né? Tem meu desenho, posso estar mudando ele com rapidez, posso estar alterando minha geometria, posso estar fazendo qualquer coisa que eu venha, que venha a ser destinado no projeto, né? Por meio de um programa específico, certo? Essa sequência é alterada para realizar uma determinada sequência de funções, certo?
Um programa é uma lista de instruções escritas, certo? A gente vai ver que um programa vai ser uma lista, uma listazinha de instruções. Essas instruções vai ter um significado, certo? Que a máquina é capaz de entender, certo? Exemplo, um exemplo bem básico. Quando você vai fazer uma receita, certo? Aquele cozinheiro tem o quê? Preparar um bolo. Ele vai seguir, né, o seu comando, como ele anotou, ó, bota 2 ovos, depois farinha, né? Depois isso, até você chegar a fazer um padrão para você chegar no seu destino final, né? Que é o bolo, né? Fazer seu bolo, né? Seguindo fielmente aqueles passos, né? Do mesmo jeito é uma máquina, certo? Eu quero usinar esse meu cilindro aqui, eu tenho que seguir certinho. Primeiro, escolher minha peça, né? Depois saber minha rotação que eu vou usar, né? Qual o diâmetro que eu quero deixar o meu cilindro, quanto eu quero desbastar de comprimento. Então eu tenho que seguir a sequência, né? Como é que seria essa lista? Eu trouxe aqui uma pequena lista para você, uma pequena programação, né? Controlamos a máquina, ó, usando combinações de zeros e uns, né? Que a gente fala zeros e uns são o que? Linguagem binária, né? Imagine-se, né, que escrevendo um programa usando apenas zeros e um, né? Então, imagine lá você escrever máquina, pegue, chegue no meu cilindro e tire, né? Esse meu cilindro tem 50 milímetros de diâmetro, eu quero que você tire 20 milímetros aí, eu quero que ele fique com 30. Imagine você fazendo 1 0 né? Para dizer, primeiramente, você não vai nem saber, né, transformar para essa linguagem, né? Entre aspas, que é uma linguagem que você de conversar assim é fácil, mas você transformar é difícil, né? Então, para isso, a gente utiliza meios, certo? De linguagem, né? Que sejam mais fáceis, certo? E esses meios, né? Vai fazer essa parte CAN. O que seria essa parte CAN? Jogar para a máquina, né? De maneira que ela pode entender, olha, máquina, eu faço isso, isso e isso, né? Mas também a gente não vai chegar no programa e dizer, máquina, você vai chegar na peça, né? Só falando assim não, né? A gente utiliza orientações, né? Comandos, né? Como essa lista que eu vou mostrar a vocês, né? Que permite que a tarefa do programador fique um pouco mais fácil, certo? A gente vai ver que essa linguagem acaba sendo que intermediária entre a língua de máquina e a nossa língua humana, né? Mas, basicamente, voltando a dizer, não é a máquina, ou não é uma linguagem que a gente vai só dizer e escrever, olha, vá lá no ponto de origem e tire 20 centímetros. Como seria essa lista? Vamos ver um pouco desse trecho aqui, ó. Eu vou chegar naquele meu programa que eu mostrei semana passada a vocês, o SSCNC, e eu vou escrever uma minha listazinha, igual o meu bolo, certo? Igual o meu bolo, certo? Espera aí, pessoal, aqui eu acho. Pessoal, vocês estão vendo aí, então? Eu que apareceu que o tempo ia acabar. Mas vocês estão vendo aí, né? Alguém pode dar um post-it? Vocês estão vendo o slide? Hein, pessoal? Beleza. Então, a gente vai fazer nossa receitazinha de bolo também no programa. Vai fazer o quê? Né? Aqui ele fez uma receitinha, ó. Aqui são linhas, né? Ele vai fazer essa linha, essa, né? Vai fazer essa linha tudinho. Eu vou mostrar isso segunda-feira a vocês, certo? Vamos fazer a programação de um desbaste de peça. Botar a primeira linha, 02000, ó. E indica o batizamento desse programa, que é batizado. Você nomeou esse programa com essa aplicação como 02000, né? Então vai ficar salvo lá na memória essa aplicação 02000. T05, certo? Trabalhe com a ferramenta número 5, né? Então diz T, né? T é para você trabalhar com a ferramenta 05 na máquina. A ferramenta 05 eu não sei qual é. Aqui eu não tenho como saber qual é. Pode ser um bit, pode ser uma fresa, pode ser um bit, pode ser outro tipo de bit de precisão, de acabamento, pode ser inúmeras ferramentas. Pode ser uma broca para fazer uma furação. Então, trabalho com a ferramenta número 5. Né? Isso que a gente vai identificar antes de começar a operação. Aqui eu quero que vocês entendam só a receita de bolo, certo? G97, S1200. O que é que eu quero dizer? G97. A rotação da placa será igual, né, a 1200 RPM, certo?
Então eu vou dizer que minha rotação vai ser 1200 RPM lá na máquina. M3, né? O que quer dizer quando eu boto um M3 lá? Liga a placa no sentido horário, certo? Então a castanha lá vai estar ligada, no sentido horário, certo? Que ela anda horário ou anti-horário, certo? M8, eu boto lá, liga o fluido de corte, né? Para quando você estiver desbastando, tá aquele fluido lá caindo, para que não venha aquecer o material, certo? Aí eu boto G02, X20, Z2, certo? Desloque a ferramenta, né? Com maior avanço disponível na máquina para o ponto de coordenadas X20 e Z22. Então, o que é que eu quis dizer? Máquina, né? Vai aqui nesse meu cilindro, certo? Perdão o desenho, que é um cilindro, certo? Então, você tem a ferramenta aqui, ó, o bits, aqui é um bits, tá uma seta, certo? Então, desloque, ó, esse bits aqui, ó, para, eu vou andar para cá, eu tenho um X, ó, e para cá, ó, eu tenho um Y, certo? Então, diz aqui, máquina, Z, perdão, aqui eu tenho um Z, pessoal. Máquina, avance, né, em 20 milímetros, então, no bits vai fazer isso aqui, ó, para cá, ó, 20 milímetros, e em Z em 2. Aí depois vai subir um pouquinho para cá, ó. Entendeu, pessoal? Então, a gente vai falar com a máquina desse jeito, certo? É desse jeito que a gente vai estar se comunicando com a máquina, beleza? Nas próximas aulas, eu vou trazer exemplo dessa parte de CNC. Aqui seria mais a parte de CAD e CAM, né? Voltando para a parte de lógica de comando, certo? De linguagem ladder, certo? Eu disse a vocês e também vou mostrar o programa, né, para fazer uma programação em ladder, certo? Aqui eu tenho a lógica de comando, certo? Diagramas, que a gente, quem é de elétrico, vocês vão ver muito diagrama, não na parte de automação, mas ao longo do curso, certo? E também lógica ladder, em ladder, certo? A linguagem de programação, né, de automação. Nós temos uns sinais usuais, certo? Ó, contato normalmente aberto, né, quando está assim, né? Contato normalmente fechado, né, quando eu tenho, ó, eu fecho meu sinal. Saída, né? Então aqui eu tenho as entradas, né, e tenho as saídas, né? Por exemplo, eu quero acionar uma lâmpada, aqui seria uma lâmpada, eu vou botar um L aqui dentro de lâmpada, certo? Eu quero acionar essa saída. Então, se eu ativar, né, esse meu botão aqui, vai ser ligado à minha saída, né? Então, a linguagem de lado seria assim: eu quero acionar essa lâmpada, só basta acionar, né, esse meu botão, que ele chamou aqui de 02, certo? Então, basicamente, eu estou fazendo só isso na programação, eu vou acionar. É claro que aqui é uma maneira fácil, certo? Por exemplo, né, aqui já temos outro exemplo mais um pouco confuso, mas ainda é fácil. Aqui seria uma esteira, certo? Então, se eu quero movimentar uma esteira, eu tenho que ir de maneira manual, tenho que apertar aquela minha botoeira para ela começar a andar, né? O camarada chegou aqui e fez essa programação, certo? Ele usa linguagem também 7 reset, que a gente 7 reset é só 2 meios de dividir, né, a linguagem. 7 seria para ligar a máquina e reset para desligar, né? Então, o que seria? Eu quero acionar essa minha esteira, né? Então, ele faz um contato de selo aqui, ó. O que seria o contato de selo? Se eu acionar esse botão ou esse botão, eu vou acionar a minha esteira, né? Vamos supor que eu tenho um botão inicial desse lado da esteira e lá no final da esteira eu tenho outro botão inicial, né? E também um final, certo? E aqui eu também tenho outro botão final, certo? Então, eu posso parar a minha esteira de um lado ou do outro. O camarada foi automatizado, para ele não estar ficando acionando de um lado do outro, né? Então, ele chegou para a linguagem lado e disse: olha, lado, se eu acionar tanto um botão de um lado, né, como do outro, eu posso ligar minha máquina. Então, o que foi que ele fez? Se eu acionar, né, S1 ou S3, que é o meu botão, né, essa é a nomenclatura que a gente usa de botões, S1, S2. E aqui são as entradas, né? 1.1 e 1.3, onde vai entrar no CLC. Eu até falei a vocês, olha, CLC tem várias entradas, tem várias saídas, né? Então, na entrada 1.1, né? Se eu acionar 1.1, vou acionar 1.3, que estão correspondendo, né, aos meus botões S1 e S3, eu aciono minha máquina. E quando eu quiser parar, né, basta eu acionar qualquer um dos meus botões. S2, ó,
Eu disse que aqui tem, aqui eu denomino de S1 e aqui esse pequenininho de S2, seria meu botão de parada, né? Aqui S3, certo? Para partir a máquina, S4, né? Então aquela minha esteira inicialmente, que eu operava ela, e eu tinha que lá, de um lado da máquina, né? Eu acionava, fazia a parada, ou se eu tivesse do outro lado da esteira, eu acionava, fazia a parada. Então eu automatizei ela de maneira bem simples, fiz minha programação dela em lado, certo? Que se, né, na máquina mesmo, se acionar esse botão lá na máquina do computador, um ou outro vai ser acionado, né? Para parar do mesmo jeito, se acionar um ou outro, ó, tanto que está em selo aqui, ó, em selo, vai parar, né? Que ele fez também, que poderia uma esteira geralmente tem sensor, que é o sensor, né? Chegou no fim de curso, vai bater esse sensor e vai parar a minha esteira, né? Ele utilizou ó, mais um botão aqui, de sensor. Então, qualquer um desses três ó, botões, certo? Vai parar a máquina. Vocês podem ver que até que o sensor está normalmente fechado, né? Aqui estão todos normalmente abertos, né? Por quê? Porque quando, né? Quando eu acionar, é que ele vai fechar e vai passar a corrente, né? Até então ele não está acionado, né? Do mesmo jeito aqui. Então a esteira está parada, né? A esteira está parada. Se a esteira está parada, esses daqui, ó, estão fechados, certo? Se eu aciono aqui, ó, esses daqui se abre o sinal, né? Porque se tiver fechado, a máquina não vai funcionar. Então, quando esses daqui estão acionados, esses daqui estão abertos, certo? Basicamente, eu também vou mostrar isso na prática para vocês, certo? O que foi que o camarada fez? Outra programação. Isso aqui é uma imagem, certo? Do próprio aplicativo que a gente vai trabalhar, né? Um motor de portão, né? Então, o que é um motor de portão? Eu tenho meu controle lá. Se eu apertar, né, uma vez lá, eu vou abrir meu portão, né? Então, dois botões, né? No controle, se eu apertar um, eu abro. Se eu apertar o outro, qualquer um dos dois eu vou abrir, né? Mas se eu apertar, né, nele, eu vou parar ele, né? Então, vamos para a linguagem que botou aqui. Um ou o outro, né, botão do controle vai ligar. Então, se eu acionar esse, eu vou acionar, né? E a corrente vai passar e vai acionar meu motor, que seria a saída. E acionar o motor e abrir o portão, né? Se eu apertar no mesmo botão, ó, então, aqui inicialmente, o controle está parado, o motor está parado. O que é que acontece, certo? O motor está parado, né? Significa que os botões estão desativados, então não tenho nenhuma uma partida nele. Eu aciono meus botões aqui, ó. Acionei meu botão, tuf, né? O que é que ele vai fazer? A corrente vai passar, vai chegar lá no motor e vai acionar o motor, certo? Interrompi meu sinal e apertei para o meu motor parar. Esse contato aqui, eu apertei, o que é que vai fazer? Vai abrir. Só o pessoal entrar um pouquinho aí, termino aqui. Então, pessoal, só mais 5 minutinhos só para acabar aqui. Já está acabando a aula, certo? E a gente encerra, né? Então, né? Falei aí, certo? Tá falando sobre o motor do portão. Então, qualquer momento que eu apertar, né, no controle, né? Vamos supor que aqui é meu controle, né? Do portão, ó. Né? Não sei se vocês estão vendo. Então, ele está parado, meu motor lá. Se eu apertar o botão, né? O que é que ele vai fazer? Aciona o motor. A qualquer momento que eu aperto um dos botões, né? Ele vai parar meu motor, que ele vai parar meu portão no meio do caminho se eu quiser, né? Então,
Basicamente o princípio do portão seria eu apertar meu primeiro botão, né? O que aconteceria na linguagem? Eu ia fazer uma linguagem, né? Quer dizer, se eu apertar meu botão um ou outro, ó, eu vou fechar o contato, ó. Fechar o contato, ele vem aqui, ó, vai passar direto, que os dois botões estão fechados, né? E vai acionar o motor, né? A qualquer momento que eu aperto também esses botões, esse mesmo botão, o controle está lá andando, o motor está andando, o portão está abrindo. Se eu apertar um botão, né? Puf, o que é que vai fazer? Se ele já está normalmente fechado, ele vai virar um inverso, normalmente aberto, né? Vamos supor que aqui está normalmente aberto, né? Eu vou esquecer esse normalmente fechado. Então, os dois vai estar com corrente aqui, ó. Mas ele vai chegar aqui e não vai passar para o outro lado. Por quê? Porque eu bati no portão e como o contato dele natural é contato fechado, né? Aqui, contato fechado. Se eu apertar no botão, ele vai fazer o quê? Abrir, né? Então, ele não vai passar corrente, né? Ele não vai passar corrente e o meu motor não vai funcionar. Então, o meu motor vai parar, certo? Basicamente é só essa parte que eu queria que vocês entendessem. Quando eu chegar no exemplo mesmo que eu for fazer, né, na hora da aula, mostrando a vocês o aplicativo, né, o software, vai ficar mais fácil de visualizar, viu pessoal? Por hoje é só, já são 8 e ainda 8 e 10, né? Para também não ficar muito longo. E eu também tenho uma turma agora para dar aula, certo? Mas nosso próximo encontro será segunda-feira, certo? Eu aconselho a vocês que procurem baixar esse aplicativo para ir treinando. Um aplicativo que tem usabilidade para vocês são do curso, né? Pois, mais uma vez, boa noite, pessoal. Fique com Deus.